Queridos irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Este mês de abril é um mês que se celebra a Páscoa. Nós, os cristãos, povo de Deus, nós fazemos isso por meio da ceia, por meio da mesa da comunhão, que é a Páscoa cristã. Tendo em vista que Cristo cumpriu a Páscoa, ou celebrou a última Páscoa, quando esteve com seus discípulos. Este mês, então, eu quero dar uma pausa nas séries de exposições do livro de Êxodo, para a gente entender melhor sobre esse Cordeiro Pascal que nos é apresentado nas Escrituras. E nós vamos fazer isso à luz do capítulo 26 de Mateus, compreendendo as implicações que envolvem o Cordeiro de Deus e a celebração dessa Páscoa, e principalmente aquilo que ele veio colocar como uma substituição, ou melhor, não uma substituição porque ele já cumpriu, a primeira, mas como algo que vem agora sim ser celebrada pela igreja até que ele venha, como ele vai dizer, em memória de mim. Pela manhã nós vimos no capítulo 26 de Mateus, ele vai narrar o início dos eventos que Jesus vem descrevendo no capítulo 24 e no capítulo 25, a respeito da consumação dos séculos, com a pregação do Evangelho do Reino, e sobre a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, e também a sua segunda vinda. No capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo veio descrevendo os sinais de que tudo isso deveria acontecer e que iriam acontecer. No capítulo 26, esse plano começa a colocar em prática, começa a estar em curso. Hoje pela manhã no culto, nós fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo 13, tendo em mente que esse texto o Senhor estava descrevendo a preparação do Cordeiro, como o Cordeiro seria preparado para executar os planos redentores de Deus o Pai. Nos versos 14, que é o que nós vamos ler e fazer a exposição deste momento, 14 ao verso 16, nós temos mais um desdobramento dessa preparação do Cordeiro. Leia o texto comigo, acompanhe a leitura com a sua Bíblia, no verso 14 ao verso 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, nessa porção, Mateus ele quer nos instruir quanto aos eventos necessários para a consumação de todas as coisas, que Jesus já descreveu ali, e que disse que algumas coisas deveriam acontecer como preparação, principalmente aquelas que diz respeito à redenção do povo de Deus, com a morte e a ressurreição do Cordeiro, Jesus Cristo. A gente sempre é levado a olhar a ponta final da história, quando Cristo já está na cruz, ou quando Cristo aparece vivo aos seus discípulos. Mas houve toda uma preparação. O Cordeiro precisou ser preparado. O enredo da redenção, ele tem alguns trechos, tem um caminho de dor, sofrimento e traição. E é exatamente o que eu quero meditar com os irmãos, porque esse texto vai falar do perigo de ter o coração no lugar errado, mesmo quando se está perto da verdade. E eu quero tratar nesse tópico
pensando com os irmãos nesse texto com o tema o pacto da traição do Cordeiro. E é curioso nós encontrarmos essa descrição aqui, porque nós vamos ver já de cara um contraste muito grande e um contraste importante que já nos é apresentado aqui em reações de pessoas diferentes, mas dentro do mesmo contexto. Veja, na narrativa que nós lemos ou meditamos no culto pela manhã, do verso 1 ao verso 13, especificamente do verso 6 ao verso 13, nós temos a descrição de uma mulher, a devoção dessa mulher, que não nos é apresentado aqui o nome, mas nós descobrimos que possivelmente seja Maria, irmã de Marta e Lázaro, mas que a atitude dela, a sua devoção está fortemente sendo contrastada com a traição de um daqueles que era do círculo mais íntimo de Jesus. Estas duas pessoas, tanto essa mulher, quanto aqui que é descrito Judas Iscariotes, estavam no processo da redenção da minha vida, da sua vida. A primeira, nós vimos, ela adorou o Senhor com o melhor que tinha, porque para ela o melhor da sua vida era o seu mestre. Agora nós temos um se propondo no meio de uma conspiração para ganhar, mesmo que seja 30 moedas, que nem se compara ao perfume, ao valor do perfume que a mulher quebrou e derramou, ungindo o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu quero ver com os irmãos, neste resumo, o perigo de ter o coração no lugar errado, mesmo quando se está perto da verdade. Nessa perspectiva do pacto da traição do Cordeiro. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O evangelista de Mateus nos apresenta nesses 3 versículos quem era Judas. Segundo, o que Judas buscava. E terceiro, a missão que Judas abraçou. Então, primeiro, quem era Judas? E o texto vai dizer no verso 14, logo na parte inicial do texto: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes. E aqui nós temos algumas informações. A primeira delas é que ele era um dos 12. Veja, irmãos, eu vou repetir: Judas era um dos 12. Judas não era um estranho. Ele era um escolhido, aquele que foi escolhido por Cristo para ser seu discípulo. Ele era um que foi separado para ser apóstolo. E aqui é importante, porque esse termo apóstolo no grego, ele significa alguém que é enviado com ordens. E na ponta final da história da redenção a gente vai entender, inclusive o próprio Jesus em João capítulo 17 vai dizer que Judas também foi enviado com ordens. Judas era um dos 12. Andou com Jesus, viu os milagres e ouviu seus sermões. Judas fazia parte da família de Cristo que ele aderiu e adotou ali enquanto estava exercendo seu ministério aqui na terra. Ele era um deles e tinha a confiança dos seus pares, como também do seu mestre. E não é sem razão que ele ocupou um cargo que exigia uma confiança também. Ele era o tesoureiro do grupo. Quem é que vai colocar como tesoureiro alguém que você não confia? Deve ter sido desconcertante, inclusive, para todos os discípulos de Jesus, que um dos 12, daquele grupo tão singularmente mais próximo de Jesus, tenha se tornado o traidor do seu mestre. E aqui, irmãos, nós nos deparamos com a realidade da humanidade. Os homens caídos, eles são verdadeiros traidores. Eles traem a Deus, eles traem a si mesmo, quando se envolvem com coisas que vai trazer prejuízo para a sua vida. Eles traem o seu próximo quando não respeita
o compromisso, a aliança, a fidelidade, o amor para com o próximo. Os homens, por natureza, eles são traidores. O dicionário bíblico de John Davis, ele vai dizer outra informação importante que Mateus descreve aqui a respeito de Judas. Ele é Judas Iscariotes. E o dicionário vai dizer que essa palavra no hebraico significa o homem de Queriote, que ficava ao sul de Judá. E por que essa informação ela é importante? Porque ela nos ajuda a perceber que Judas se diferenciava dos demais apóstolos. Por quê? Porque ele era o único dos discípulos que não era da Galileia. Como todos os outros 11 eram galileus. Em outras palavras, Judas era o único judeu nato. Judeu de verdade, raiz. Mas Judas era alguém comum, como eu e você. Não tinha nada de especial a não ser o chamado de Cristo. Ele dispunha de todas as oportunidades e privilégios de ter andado com Jesus, na companhia de outros 11 companheiros de ministério, cercado de pessoas positivas, com boa índole, com boas intenções. John Hill, comentando o Evangelho de Mateus, ele vai dizer que Judas Iscariotes dispunha dos mais elevados privilégios religiosos possíveis. Foi escolhido para ser apóstolo e companheiro de Cristo, foi testemunha ocular dos milagres do nosso Senhor e ouvinte dos seus sermões diretamente. Ele viu aquilo que Moisés e Abraão jamais viram, e ouviu o que Davi e Isaías nunca ouviram. Viveu na companhia dos 11 apóstolos, foi cooperador de Pedro e João, porém, a despeito de tudo isso, seu coração nunca foi mudado. Ele se apegava a um pecado de estimação, que estava lá, que ele não sondou, que ele não rogou ao Pai, como nós fizemos no início do culto, sonda meu coração. E estava tão oculto, estava tão guardadinho ali esse pecado que só ele e Deus conhecia, tão presente na vida dele, de maneira que as pessoas não viam, não percebiam. Mesmo nós que agora lemos as Escrituras e vamos encontrar em passagens como João, que vai de maneira escancarada dizer que ele repreendeu a mulher, dizendo que o perfume poderia ser vendido porque ele era o tesoureiro e botava a mão na bolsa. João só escreveu o Evangelho anos depois de ter compreendido tudo e movido pelo Espírito Santo, entendeu as coisas, mas naquele momento não. Aparentemente nenhum dos 11 suspeitou de que Judas era um hipócrita. Quando, inclusive, em Mateus 26, versículo 21, quando Jesus disse: um de vós me trairá, ninguém soube dizer de quem Jesus estava falando. Por acaso sou eu? De quem Jesus está falando? Geralmente, irmãos, essa é a nossa atitude quando somos traídos. Quando nos deparamos em uma situação: como você pôde fazer isso? Nem passou pela minha cabeça que você era capaz de fazer isso comigo. Portanto, Judas, o texto vai descrever, era um dos 12, mas um dos 12 que nunca foi regenerado. Segundo lugar, nós vemos aqui no texto o que Judas buscava. E o verso 14 ainda, e o verso 15 vai dizer: indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. O que buscava Judas? Veja, irmãos, Judas, por iniciativa própria,
foi aos principais sacerdotes. Estava em curso, nós vimos hoje pela manhã no texto, no versículo 3 ao versículo 5 do Evangelho de Mateus 26, que havia ali uma reunião, uma conspiração contra Jesus, que aquelas as autoridades religiosas, aqueles que deveriam estar em defesa de Cristo, em busca do Cristo, eles estavam reunidos buscando um meio de matar Jesus. O versículo 4 vai dizer: e deliberavam prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Tudo isso é claro dentro da agenda do Senhor, mas nós estamos vendo aqui onde Judas entra nessa história. Jesus disse lá no versículo 2, no final: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele está consciente da sua missão, ele sabe de como vai ser a sua morte. Vai ser horrível, vergonhosa, constrangedora, dolorosa, terrível. As autoridades, os principais sacerdotes, os anciãos, o sumo sacerdote Caifás, os escribas, os fariseus, estão reunidos numa reunião, conspirando contra Cristo. Eles querem tramar, mas essa reunião já é perversa pela intenção deles, porque eles querem fazer isso não seguindo a lei, não seguindo os ritos normal de denúncia, de investigação, de julgamento e de uma sentença dada. Eles querem fazer a traição. E aqui entra Judas. Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos estão se reuniram no palácio do sumo sacerdote, tentando tramar um modo de entregar ou prender Jesus à traição e matá-lo. Judas entra em cena como um papel importante desta conspiração. R.C. Sproul, ele vai dizer que os líderes religiosos não procuraram Judas. E eu concordo, irmãos, porque de todas as pessoas que estavam ali andando com Jesus, vendo Jesus, acompanhando Jesus, eu tenho certeza que essas autoridades religiosas não iriam procurar nenhum dos discípulos. Não, eles são os defensores, vão ser os primeiros a defender Jesus. Pedro mesmo disse, né? Por ti eu sou capaz de dar a vida. Lá no Getsemane, ele é o primeiro a tirar a espada e de alguma forma defendeu do seu mestre. Embora a gente conhece o que Pedro fez depois, mas eu tenho certeza que não passou na cabeça dessas autoridades: vamos procurar um dos apóstolos, vamos ver quem é capaz de nos ajudar nesse drama. O texto vai dizer que foi ele quem decidiu ver o que poderia ganhar traindo Jesus. Judas queria entregar Jesus, esse era o ponto. Agora, por quê? Por que ele fez isso? E há algumas objeções quanto a essa questão. O texto vai dizer para a gente o porquê, mas alguns chegam a fazer a acrescentar algumas coisas, ou tentar entender a postura e a atitude de Judas, dizendo o seguinte: alguns dizem que Judas, como um judeu de verdade, o único do grupo que tinha um amor, um patriota de verdade pela sua nação, pelo seu povo, pela esperança do ressurgimento do judaísmo como a religião principal, como no centro do governo, ele estava tentando forçar a inauguração do reino de Deus, pois sabia que o reino não viria até o confronto final entre Jesus e as forças do mal em Jerusalém. Logo, Judas estaria simplesmente tentando acelerar as coisas ao fechar este acordo clandestino para entregar Jesus. Ou seja, alguns veem a atitude de Judas como com boas intenções, por assim dizer. Ele estava ali querendo fazer com que as coisas acontecessem. Estava demorando. Jesus disse: olha, o reino vai ser estabelecido, eu vou sentar no trono, vai ter um povo, vai ter uma nação,
coisa maravilhosa, e quando? E aí, está demorando. Judas foi lá tentar acelerar. Outros vão dizer que ele ficou frustrado porque contava com Jesus para livrar o povo, o seu povo, a sua nação, os judeus, dos romanos. E quando finalmente entendeu que Cristo era um salvador sofredor em vez de um herói conquistador, ele não conseguiu lidar com o fato. Se frustrou. Como é Jesus sofrer, ser morto, crucificado? Como assim? Na história do Antigo Testamento nós temos reis que foram vitoriosos, que foram usados poderosamente, venceram batalhas em nome de Deus. E agora tu diz que é filho de Deus e vem morrer, sofrer cruz. Outros vão dizer que talvez Judas estivesse desapontado com a direção do ministério de Jesus e desejasse forçar a sua mão por prendê-lo. Estava tudo muito pacífico, tudo paz e amor. Jesus não era como um militar que confronta, que vai para a batalha, que pega espada. Na hora que a coisa apertava, sebo nas canelas e saía de fininho. Cadê Jesus? Sumiu com os seus discípulos. Jesus, como é que nós vamos conquistar os romanos desse jeito? Estava tudo muito pacífico e sem grandes expectativas a respeito de uma revolução quanto ao estabelecimento do reino, que aos olhos dos discípulos, inclusive, mesmo depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece vivo, passa mais 40 dias com eles, dando as últimas instruções. Chega a hora de Jesus subir aos céus, a despedida, os discípulos: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Aí eu penso, Jesus olhando: gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que desfazer a mala e voltar de novo, tem que ensinar tudo de novo. Vocês não entenderam? Judas talvez também estivesse nessa expectativa que foi frustrada. Mas veja, irmãos, tudo isso são meras especulações, pois o único motivo fornecido pelas Escrituras para o ato de traição de Judas é o dinheiro. A traição de Judas foi um ato de avareza. Ele seguiu o seu próprio Deus, Mamon. Ele trocou de mestre. Pode ser que ele tenha se frustrado com tudo isso, mas o que falou mais alto foi o que estava no seu coração. Inclusive, é essa descrição que nós encontramos lá em João capítulo 12, versículo 6, que diz que Judas era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Porque a sua cobiça, a sua ganância, a sua avareza, a sua maior preocupação era o que ele iria ganhar com tudo isso. E aí ele está vendo Jesus falando de morte: é necessário que eu vá. E aí tu vai, tu morre. E nós, que colocamos a nossa esperança e que achamos que ia ganhar alguma coisa com isso, está todo mundo desanimado. Aí Judas: eu tenho que tirar algum proveito disso, eu não vou ficar aqui de mãos vazias. Ele procura. Diz o texto que ele foi ter com os principais sacerdotes, e é ele que propõe, porque Judas, meus irmãos, já conhecia a intenção destes líderes. Ele sabia qual era a intenção destes homens. Ele vai lá não porque ele sabia que estava tendo uma reunião, mas porque ele sabia que chegando lá ele encontraria o que procurava. Por isso ele não espera a proposta vir, é ele quem propõe, é ele quem diz: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus a vocês? Porque ele estava movido pela ganância do seu coração.
Não é essa a razão que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E o que aconteceu? Pagaram-lhe, o texto vai dizer, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Versículo 15. Esse valor, irmãos, 30 moedas de prata, era o preço de um mês de salário para um trabalhador diarista, trabalhando todos os dias, durante um mês. No final, ele teria se guardado 30 moedas de prata. Ou seja, Judas não pensou no futuro ou na eternidade, mas apenas naquilo que era momentâneo, naquilo que estava diante de si. Pelo menos durante 30 dias eu vou estar amparado. E isso contrasta com a mulher que levou um perfume precioso que, se vendido, valia 300 denários. Recurso para ela passar quase um ano sem precisar trabalhar. Ela abriu mão. Para ela o valor era aquele que estava diante dos seus olhos, e não no bem e no recurso. Judas se contentou não com um ano, mas com 30 dias das suas provisões abastecidas. Este também, meus irmãos, era o preço de um escravo deficiente ou doente. Está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 32, quando diz: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Em outras palavras, Jesus foi vendido por Judas como um escravo inútil, que não serve para nada, que agora está impedido até de cumprir os seus deveres. Hernando Dias Lopes vai dizer que não há dúvida de que o preço espalhava deliberadamente o desprezo que o Sinédrio e Judas tinham por Jesus. Mas não nos enganemos, meus irmãos. Embora toda essa maldade, todo esse trama, tudo isso estava seguindo uma agenda divina. O apóstolo Pedro, em seu sermão pregado no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, no verso 22 a 24, ele vai dizer: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Ou seja, Pedro, ele não está dizendo que Jesus foi entregue graças às artimanhas ou às armações malignas do sumo sacerdote e do sinédrio reunido e à traição perniciosa de Judas Iscariotes. Pedro viu tudo isso e, é claro, ele foi ensinado por Jesus a olhar para as Escrituras nessa perspectiva, nessa a doutrina da aliança, que tudo está convergindo para um resultado, todas as coisas estão cooperando. Ele atribuiu a prisão, o julgamento e a execução de Jesus pelos romanos ao determinado desígnio e presciência de Deus, porque lá estava os principais líderes religiosos da cidade, reunidos, conspirando e tentando encontrar um plano, uma maneira de como, de maneira traiçoeira, prender e matar Jesus. Na lei deles, eles não tinham respaldo para isso. A lei capital não pertencia aos judeus, mas aos romanos. Que lei Jesus quebrou entre os romanos? Como nós vamos fazer isso? Judas aparece e resolve o problema, porque Jesus disse no versículo 2 que o Filho do Homem, que essa expressão Filho do Homem era para mostrar que ele sentiria todas as dores, todo o sofrimento,
Ele seria entregue para ser crucificado. Só os romanos aplicavam esse tipo de punição. Ou seja, meus irmãos, quem era o soberano sobre a traição do Filho do Homem e a sua entrega às mãos dos inimigos era o próprio Deus, o Pai, regendo todas as coisas. Eu sei que você já está perguntando aí como entender isso, né? Essa vontade soberana de Deus, e ao mesmo tempo vejo Judas assumindo tudo isso e praticando tudo isso, essa responsabilidade e a vontade soberana que sempre entra em discussão em nosso meio quando nos deparamos com coisas que a nossa compreensão não consegue entender. O que temos aqui é um coração natural, buscando o seu próprio ganho e não a glória de Deus. E ao mesmo tempo nós temos um Deus soberano, regendo e governando até mesmo esse coração caído para fazer a sua vontade. Por fim, nós vamos encontrar aqui ainda no verso 16 a missão de Judas. O texto vai dizer: e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O que Judas fez aqui? Judas, ele fez da sua missão a traição. Agora, o objetivo da sua vida, e veja, ele fez um acordo, os principais sacerdotes concordaram com o acordo, pagou, já deu o pagamento, firmou esse acordo. Agora Judas está procurando um momento para colocar isso em prática. Evidentemente, Judas abriu a porta do seu coração e permitiu a entrada de Satanás. Neste momento de ir e procurar, e se acertar, e se envolver, e concordar, ele é aquele que lá no Salmo 1 vai dizer que se assenta na roda dos escarnecedores. Inclusive é este o cenário que ele encontra: aqueles que estão escarnecendo, aqueles que estão descrentes, aqueles que estão ali blasfemando contra o Filho de Deus. Judas entra e se assenta com eles, e concorda com eles, e entra em acordo com eles. Satanás assumiu o controle e Judas se tornou, como vai dizer alguns comentaristas, como um demônio. Inclusive o próprio Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 6, verso 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Hernandes Lopes diz que Judas passou de apóstolo a ladrão, de ladrão a traidor, de traidor a possesso pelo diabo. Mas é importante ressaltar aqui que essa possessão demoníaca não fez Judas falar grosso, virar os olhos, se jogar no chão e se tremer, porque é assim que a gente vê, né, nos contextos religiosos. Tem demônio, por quê? Está quebrando tudo, está falando grosso, está com o olho virado, está destruindo tudo. Não é assim, não é só assim. Judas passou a ser agora um instrumento do diabo no meio dos 12, seguindo eles, andando com eles, sentado à mesa com eles, mas agora como um instrumento de Satanás. Isso nos espanta e nos alerta, porque por vezes nós pensamos que estamos agindo em nome de Deus, ou como instrumento de Deus, fazendo a vontade do Senhor, mas no fundo nós estamos alimentando o nosso pecado, nós estamos concordando com a serpente, nós estamos dizendo sim para a verdade, para o engano e a mentira de Satanás, e não para a verdade de Deus. E isso nos faz não filhos de Deus, mas filhos do diabo. Quando você mente, quando você rouba, quando você trai, quando você engana, quando você de maneira perversa alimenta os desejos do seu coração, quando a sua mente está criando situações, imagens, suas mãos e seus pés estão ligeiros para praticar o mal, o seu coração está pulsando para entrar em acordo com as trevas e fazer aquilo que é desagradável a Deus, que é detestável ao Senhor. Quando nós estamos como
os habitantes de Sodoma e Gomorra alimentando a carne com os prazeres dessa vida. Nós não estamos como filhos de Deus, mas como os filhos do diabo. Porque deixamos de viver a verdade e nos santificar para praticar aquilo que é enganoso, que é mentiroso, que é vergonhoso, que é detestável diante de Deus. O texto diz que ele buscava uma ocasião, uma boa ocasião para entregar. E a razão já foi dita no versículo 4, no versículo 6, que o sinédrio reunido, eles estavam deliberando prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não queriam ser acusados de provocar tumulto, porque também eles quebrariam a lei dos romanos e caía por terra a sua falácia. A missão de Judas era de informar as autoridades sobre os prováveis movimentos de Jesus, para que ele pudesse ser preso longe das multidões e evitar o tumulto. Pois isso seria motivo que os romanos pudessem reagir, e é por causa disso que Judas é a peça que faltava. Que Judas conhecia todos os lugares que Jesus ia. E olha, o Getsemane não era um lugar de trânsito comum das pessoas. Ali, Jesus, por vezes, se refugiou, saindo do meio da multidão. Era um local rotineiro de Jesus e seus discípulos, a fim de ficarem sozinhos, para descansar, repousar energias, para orar longe da multidão. Foi o local que por vezes Jesus se encontrou fugindo até mesmo das ameaças, porque não era o tempo dele ser morto. Judas conhecia esse lugar, era o local apropriado. Somente Judas saberia onde e quando seria a ocasião perfeita para entregar Jesus, como de fato o fez. Foi lá que Judas, juntamente com essas autoridades romanas, agora com seus guardas, na escuridão, e ele com um beijo ajuda a identificar quem era Jesus. No capítulo 26 ainda, no verso 45, no verso 46 nós temos essa descrição. Veja, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A missão de Judas entrou em cena, e ele cumpriu esta missão. Eu quero finalizar aqui trazendo algumas aplicações para a nossa vida, e peço que você preste atenção e guarde no seu coração essas aplicações para o seu bem, para o seu crescimento. Primeiro, a vida de Judas, descrita nessa passagem, ela é uma advertência para aqueles que fingem servir a Cristo, mas cujo coração está longe de Deus. Essa narrativa sobre Judas fala de você, que como Judas ouviu os sermões de Jesus, comeu do pão da multiplicação, estava no meio da multidão, se maravilhou com os milagres, mas o seu coração nunca foi quebrado e rendido ao Senhor. A vida de Judas nos mostra quão profundamente uma pessoa pode cair depois de ter feito uma sublime confissão a respeito de Cristo. Quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse: quem dizem as pessoas que eu sou? Pedro falou em nome deles, porque eles haviam já discutido sobre isso. Ele descreveu o que as pessoas diziam, quais eram os rumores, e por fim diz: o que vocês dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Judas estava lá. Talvez como você, que muitas vezes está ouvindo o sermão e está aí assim, ó. É verdade.
Meu Deus. Judas estava lá, concordando, satisfeito com tudo aquilo. Se fosse a igreja pentecostal, estava todo mundo com o braço erguido, dando glória, vibrando. E alguém lá do fundo gritando: fala, Jeová! A vida de Judas adverte os falsos crentes. Não estamos isentos de trair, pois também nós somos chamados à vigilância, ser sóbrios e vigilantes. Trair aqui em todos os sentidos, meus irmãos, em todos os sentidos. Trair a Deus, trair a nós mesmos, quando achamos que estamos bem, que estamos fazendo alguma coisa e no final estamos lá no pecado de novo e traímos o nosso próximo. Judas seguiu Jesus por 3 anos, ouviu sua palavra, fez o seminário com Jesus completo, compartilhou seu ministério e depois se tornou um traidor. Deixou a cobiça do seu coração aflorar. Ele não foi vítima da circunstância ou instrumento passivo da providência de Deus. Um comentarista puritano vai dizer que Judas foi um traidor em potencial desde o início. As circunstâncias acabaram convertendo em um traidor real. E nesse mesmo sentido, todos somos pecadores em potencial desde o nascimento. Nós lemos: em pecado eu nasci, em pecado eu fui concebido. Mas nós precisamos ser sóbrios e vigilantes para não sermos pecadores reais, até que a morte nos separe desta vida e entremos no gozo do nosso Senhor. Portanto, desista do seu pecado, abandone seus vícios, converta o seu coração, arrependa-se enquanto há tempo, ore, se humilhe, se lance aos pés do Senhor, clame a Deus por sua misericórdia, enquanto há tempo. A vida de Judas nos adverte, para você que acha que está servindo ao Senhor, mas está longe. Segundo, esse texto também nos ensina a não deixar que o amor ao dinheiro nos faça trair e abandonar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos, por amor ao dinheiro, faltam culto, pela ganância de querer mais e trabalhar mais, até mesmo no dia que era para o descanso, para a adoração, para a comunhão dos santos. O trabalho, o esforço, mesmo estando em casa, os afazeres, as ocupações, nos levam a trair Jesus. Muitos roubam, mentem, enganam e matam por causa do dinheiro, que no final não comprará a sua entrada no céu. Mentiram para você. Quando disseram que você, com os recursos dessa terra, você poderia atrair o olhar do Senhor. Isso é uma mentira da teologia da prosperidade, que diz: quanto mais você tem, quanto mais rico você for, mais Deus vai te abençoar. Isso é mentira também da doutrina da missão integral, que diz que quanto mais pobre, mais Deus vai ter compaixão de você. Paulo vai dizer com razão que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Rapidamente, veja, a história da igreja está repleta de ilustrações dessa verdade. Foi por dinheiro que José foi vendido por seus irmãos. Por dinheiro Sansão foi traído e entregue aos filisteus. Por dinheiro Geazi enganou Naamã e mentiu para Eliseu. Por dinheiro Ananias e Safira tentaram ludibriar o apóstolo Pedro. Por dinheiro o Filho de Deus foi entregue nas mãos dos ímpios. Dinheiro. Talvez não seja o dinheiro o seu problema. Talvez seja a mentira que tem te conduzido a trair o Senhor. Talvez seja a pornografia, seja o adultério, talvez seja o engano, a infidelidade,
a promiscuidade, a impureza, a falta de temor, a desobediência, a mentira, tantos males dessa terra. Talvez estas coisas estão no seu coração, te fazendo trair o seu mestre. Muitos fazem dessas coisas o seu ídolo, assim como fazem com dinheiro. Milhares de pessoas que abominariam a ideia de adorar uma imagem de escultura não se envergonham de fazer do ouro, do dinheiro, um ídolo. Não se envergonham de fazer das coisas dessa terra o seu Deus. Todos nós, irmãos, veja, todos nós estamos sujeitos a essa infecção do pecado, do menor ao maior de nós, dos mais experientes, do mais crente, de tempo de igreja. Todos nós estamos sujeitos. Nós podemos amar o dinheiro, mas sem possuí-lo, da mesma maneira que podemos possuir dinheiro sem amá-lo. O Senhor nos chama e alerta o nosso coração. Terceiro, essa passagem também nos ensina que estar na igreja, servir, conhecer a Bíblia, como muitos conhecem de capa a capa, sabe bem a doutrina, a teologia, tudo isso é bom. Mas se Cristo não for o centro da sua vida, ainda há risco de você traí-lo. Isso porque mesmo na presença da verdade, o coração natural continua rebelde, sem a ação do Espírito Santo. Judas, como nós vimos, teve acesso aos meios da graça, mas não foi objeto da graça salvadora. A graça comum permitiu que ele estivesse com Jesus, mas sem a graça eficaz, salvífica, ele seguiu o seu curso natural para a destruição da sua vida. E o resultado é que no final ele não se arrependeu. Ele se comoveu com o que aconteceu, mas o seu coração não foi regenerado, não foi arrependido. O ser humano, em seu estado natural, ele nunca buscará a Deus. Nós precisamos que ele faça isso em nós. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, Paulo diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós precisamos que Deus nos conduza para Ele mesmo. Precisamos da regeneração para enxergar Cristo como mais valioso do que qualquer 30 moedas. Qualquer vício que você tenha alimentado, qualquer pecado que você tenha escondido. Isso aqui, essa verdade nos alerta, irmãos, porque toda traição começa com uma pequena concessão interna. Começa por aí. Por isso, cuidado com os pequenos compromissos com o pecado. É uma coisa pequena, logo vai passar. Ah, não faz mal. É só uma moeda que não é minha, mas eu estou pegando para mim. Ah, uma mentirinha pequenininha, não vai fazer mal para ninguém. Ah, é um abraço. Não tem nada com isso não. Ah, uma olhadinha. É um clique. É um zoom. Não faz mal. Todo pecado, principalmente esse que envolve a traição, começou com uma pequena concessão. Cuidado. Estes pequenos sinais, ou essas pequenas oportunidades, preparam o caminho para decisões drásticas, que trazem verdadeira destruição para nossas vidas. As escolhas que fazemos hoje moldam o nosso amanhã. Como nós vamos encarar os desafios e os problemas. Uma traição pode parecer vantajosa agora, mas o fim pode ser trágico. Só a graça de Deus pode nos livrar disso. O que é que nós devemos fazer? Pela graça de Deus, nós devemos buscar para nossas vidas de nunca nos contentar com qualquer coisa menos do que uma conversão completa e genuína do nosso coração. Você leu comigo o Salmo 139 e você viu o que Davi fez. Preocupado
se estaria no caminho reto, ele diz: sonda-me. Isso é sinal de um coração regenerado, um coração arrependido. Porque do contrário, o que a gente quer não é que o Senhor nos sonde, mas que Ele não nos veja. A gente quer, ao invés de sonda-me, nós queremos esconda-me, se esconder. Mas Judas também serve aos propósitos de Deus, bem como dos principais sacerdotes, quando sua disposição de trair por dinheiro desencadeia os eventos da paixão ou da morte do Cordeiro de Deus, para que Jesus morra como Cordeiro Pascal por nossos pecados. Isso significa que soberanamente Deus, mesmo diante desse mau caminho de Judas, o Senhor não perdeu de vista o cumprimento da sua promessa. A traição de Judas não pegou Deus de surpresa, fazia parte do plano redentor. E o mal que Judas cometeu foi real, voluntário, foi perverso, fruto do seu coração, mas Deus usou para um fim glorioso, a cruz de Cristo. Isso tem a ver com aquilo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 50, quando José, diante dos seus irmãos, e eles temerosos com o que José poderia fazer agora com a vida deles, ele diz: olha, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, foram vocês que fizeram isso, vocês me venderam, vocês me traíram, vocês me abandonaram, mas Deus, ou porém Deus o tornou em bem. E Deus usou a maldade deles para também fazer cumprir os seus propósitos. Jesus não foi vencido pela traição, ele se entregou voluntariamente. Ele disse isso em João 10:18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. E é exatamente isso que ele diz lá: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Não vai ser entregue por Judas, não será entregue pelos principais sacerdotes, ele seria entregue por ele mesmo. Eu estou aqui. Quanto tempo eu estive com vocês e ninguém foi lá me buscar, e agora vocês vêm com espadas, com um exército? Estou aqui. Quem era que vocês vieram buscar com tudo isso? Jesus entregou sua vida, e lá na cruz, pelos pecadores, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, irmãos, mesmo através da traição, Deus estava executando o seu plano eterno na redenção em Cristo. O Cordeiro Pascual estava sendo entregue por Deus para ser morto no meu e no seu lugar, pelos nossos pecados, para nos redimir. Somente Ele, pela sua obra, sua entrega, o ser humano caído em seus delitos e pecado pôde ter a salvação de suas vidas. Jesus foi traído por um amigo, abandonado pelos discípulos, condenado por homens injustos, para que pecadores como nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Não se frustre se um dia você foi traído. Os homens fazem isso. O coração humano está repleto de desejos. Mas se refugie no Senhor, que sabe o que é ser traído. Encontre refúgio naquele que viu tudo o que Judas fez com seu filho, e ainda assim soube tirar proveito para o bem do seu povo. Por vezes estas coisas acontecem porque o nosso coração está cheio de pecado, de maneira tal que não dá mais nem para esconder. Ele se aflora e vem para o mundo dos olhos dos homens. Mas também é uma oportunidade para que, uma vez o pecado sendo confessado, abandonado, o Senhor Deus transforme as nossas vidas e venha nos tratar. Como no Salmo 103, o salmista ele vai dizer que ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas pela sua misericórdia e pela sua graça. O Senhor perdoa, o Senhor nos reconcilia consigo mesmo.
Que Deus abençoe nossas vidas e renove a sua fé nesse Cristo, que mesmo sendo traído, mesmo sabendo quem era o traidor, em todo tempo ele pregou para Judas, em todo tempo ele esteve com Judas perto, assim como os outros discípulos, que também o abandonaram, que de alguma forma o temor e o pavor tomou conta do seu coração e deixou Cristo sozinho. Nós devemos buscar o refúgio naquele que é o socorro e a fortaleza para nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe.